aula de hoje falaremos sobre circuitos sequenciais, parte 1. Um pouco diferente do circuito combinacional, os circuitos sequenciais, eles têm os valores que não somente são determinados pelas suas entradas, mas também pelo valor anterior que estava dentro do seu circuito. Então teremos que fazer uma análise um pouquinho maior para verificar o circuito combinacional, o resultado da sua saída, ele tem um estado interno e retornando para a sua entrada. O primeiro circuito sequencial que iremos ver é chamado latch. Latch significa robusto. Tá? Também tem duas entradas, sendo que nós temos aqui um set e um reset, onde eu tenho a saída normal e tenho a sua saída invertida nele. Ele também é chamado como um armazenamento temporário de apenas um bit, tá? Onde set é quando nós queremos enviar 1 e um reset é quando nós queremos enviar 0. Então vamos ver agora a tabela verdade, onde eu tendo o reset e o set, colocando a tabela verdade nessa etapa aqui. Olha que curioso, tá? Se eu cheguei, eu dei um set, a minha saída foi para 1. Se eu soltar o botão do set e ele voltar para 0, ele vai manter esse resultado em 1, pessoal. Então, simplesmente agora, ele não vai ter o seu estado alterado. Ele só vai mudar para 0 quando eu der um reset. Mandei um reset, ele foi para 0. Agora, uma coisa que é um pouco incabível. Imagine que eu tenha dois interruptores de luz, um que liga e um que desliga. Se eu apertasse os dois ao mesmo tempo, qual seria o resultado? Inválido. Aqui é uma representação que eu podia utilizar apenas portas NAND, tá? Fazendo também o meu latch RS, tá certo? Com as minhas saídas aqui. A apresentação. Lembre-se que, de acordo com a minha saída, eu tenho um retorno que afeta o outro lado. Bom, isso aqui garantindo o efeito lá, que vai acabar guardando o bit para a gente e mantendo o estado anterior. Vamos adicionar mais um elemento, abreviado por CK, abreviação de clock, que é o nosso temporizador. Esse carinha aqui ele só vai funcionar quando eu habilitar esse meu clock, tá? Também chamado também de enable. Se o enable tiver igual a 0, não importa o que você aperte o set ou reset, não vai funcionar. Para que funcione, o meu enable vai ter que ser igual a 1. E aí sim, mandando 1 para as duas portas, aí o meu set, ou apertar o botão do set ou o botão do reset, eles vão funcionar. Agora, como é que fica a nossa tabela verdade? Tá? Se o meu relógio estiver em 0, não importa o que eu tenha no meu set e no meu reset, o meu resultado sempre vai se manter. Agora, se o meu relógio estiver em 1, ok? Tá? Aí ele vai funcionar exatamente como se fosse só o RS. Tá? Tendo literalmente ele mantendo, se os dois estiverem em 0, se eu dei o set, virou 1, se eu dei o reset, ele virou 0, e se eu mandar apertar os dois botões ao mesmo tempo, vai ter um erro lógico. Existe ainda um outro tipo de latch chamado tipo D, onde nós vamos acabar pegando o nosso R e o S, tá? E vamos aproveitá-lo para estar fazendo esse novo circuito. O que é muito legal nesse tipo D é que quando eu apertar para uma coisa, a outra ela vai ser o inverso. Tá? Então faria total sentido. Se eu colocasse o R igual a 1, eu já tenho garantido que o S vai ser igual a 0. Se eu colocar o R igual a 0,
já tenho certeza que o meu S vai ser igual a 1. Se eu usar simplesmente o R e o S, tá? E tendo aqui também o nosso clock, eu tenho que fazer essa ligação e colocar essa porta lógica. Tá? Isso aqui é um diagrama lógico apenas para a gente representar. Mas o símbolo dele mesmo, do tipo D, ele só vai ter o D aqui, certo? E vai ter o relógio aqui embaixo. E aí, como é que são os estados? Se o relógio estiver em 0, o que tiver no meu D não importa, se mantém. Se o meu relógio estiver em 1, se o meu D for 0, a minha saída é 0. Se o meu D for 1, a minha saída também vai ser 1. Para que exatamente isso daí seja utilizado? Para que simplesmente eu possa ter literalmente um tempo em que eu possa fazer determinadas ações, fazendo um controle. Tá? E fazendo desse jeito, eu acabo resolvendo o problema em que se apertava os dois botões ao mesmo tempo. Vamos fazer um acompanhamento de sinais, onde eu tenho aqui nessa linha a letra D. Nessa linha de baixo aqui nós temos o nosso clock, pode ser CK ou CLK, e aqui nós temos a nossa saída. Ok? O que vai representar? Quando o gráfico estiver na parte de cima, representado por número 1. Quando o gráfico estiver na parte de baixo, representado pelo número 0. Vamos ver aqui. Eu vim até aqui. Nessa parte aqui nós temos no tempo 1. Na hora que eu apertei o botão D, se vocês compararem aqui embaixo, não aconteceu nada com a saída. Só que nesse tempo 1, na hora que o meu clock foi acionado, ele vai ler aqui que está no D, e o nosso D aqui está no 1. Ok? Então a nossa saída automaticamente ela vai para 1. O nosso clock ficou no alto. Nesse momento, o meu D foi para 0. Então a minha saída foi para 0. Novamente ele foi para 1. E a minha saída foi para 1. Tudo porque o clock está em 1. Ele foi para 0. A minha saída foi para 0. Ainda o clock está no alto. Aqui eu fui para 1. Foi para 1. Aí o que aconteceu? O meu clock caiu. Não importa que esse cara tenha caído. Não importa. Aqui ele acabou indo para 0 e não adianta nada. Porque o meu clock está em 0. Aí o meu clock novamente foi para 1. Quando ele foi para 1, ele vai ler o que está aqui. Ó. Ah, mas aqui não está no 0? Manda ele para 0. Tá vendo? Total controle, quem manda aqui é o clock. Ok? Aí o meu clock de novo foi para 0. Aí não adianta nada. Ó. Aqui foi para 1. Olhar lá embaixo, lá, ó, não aconteceu nada. Aí o meu clock foi para 1 agora aqui. Aí, ele vai ler lá em cima. Lá em cima está em 1. Manda esse cara aqui para 1. Tá certo? Isso daqui é muito comum para a gente fazer análise de circuitos. Tá? A gente tem que verificar se literalmente se está subindo ou está descendo o sinal no momento certo. E aonde eu tenho o controle total desse meu clock. É possível, através do EWB, fazer análise de sinais também. Tá? Aonde eu vou pegar o meu Functional Generator, no mesmo local onde você vai encontrar também o osciloscópio, tá certo? Aonde eu vou fazer a minha ligação do meu comum no terra, e o meu pino aqui eu vou ter o meu sinal positivo. Eu fiz o meu ajuste aqui positivo para 5 volts e coloquei 1 Hz. Por que 1 Hz? Porque é suficiente para a gente conseguir enxergar no nosso tempo. Tá? Se eu alterar isso aqui por um valor muito rápido, quando eu for olhar aqui no gráfico, o gráfico vai piscar tantas vezes que aí fica um pouco difícil da gente estar analisando. Se eu ligasse numa tomada, uma tomada teria 60 Hz. Tá? Nem questão da tensão da tomada, né? Então seria muito rápido e talvez esse gráfico aqui nesse nosso osciloscópio ia piscar tão rápido, eu teria que parar o osciloscópio, parar o circuito,
lá na chavinha no liga-desliga lá, para poder depois analisar e olhar. Então vamos trabalhar com uma frequência bem baixa. O sinal acontece normal trabalhar com 5 volts. Então vamos trabalhar com isso aqui. Então vamos ver como é que fazemos análise de sinais, aonde eu acabei colocando um circuito sequencial do tipo D. Ok? Ele tem um genérico lá em cima, lá, não vou acabar pegando esse carinha aqui, onde eu vou me preocupar apenas com a saída. A saída aqui, ele vai entrar no meu canal B. A minha entrada, eu vou entrar com ela no canal A. Esse meu circuitinho aqui assim, ó, esse cara que está mandando aqui assim, entrando nesse pininho que parece um triângulo, é o nosso clock. Ok? Então, o que a gente vai acabar testando durante a aula de hoje? Essa minha chavinha. Durante a montagem do circuito, na hora que eu mexer a minha chavinha, eu vou verificando e a gente vai perceber que as coisas vão acabar acontecendo sincronizadas. O sinal do meu canal A aqui, vamos pegar outra cor aqui, né? Esse aqui é o nosso canal A, onde eu joguei ele para baixo. Tá bom? O canal A aqui, ó, tá vendo que ele está em -1. Ok? Depois aqui em cima nós temos o nosso canal B, vou mudar a cor aqui. Temos o nosso canal B e eu mandei ele para cima, por isso que a posição dele eu coloquei 2 para cá, para que eu consiga enxergar os dois sinais, né? Verificando aqui a entrada e a minha saída para saber se está tudo certinho, ok?